Boa noite, meus amados e minhas amadas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Antes de iniciar a aula, quero trocar uma ideia bem rapidinho com vocês, porque eu acho importante que nós conversemos um pouco antes de darmos, de fato, início ao curso. Eu acredito que está todo mundo aqui buscando o mesmo objetivo, né? Está todo mundo navegando aí rumo ao mesmo caminho. Então, a gente precisa ter algumas coisas em mente, certo? A primeira dessas coisas que a gente precisa ter em mente, pessoal, é que concurso público, se alguém aqui for marinheiro de primeira viagem, concurso público é perseverança e paciência, tá? Eu acho que isso é a primeira coisa que precisa ficar muito clara para vocês. Vocês precisam perseverar e, principalmente, vocês precisam ser pacientes. Acho que perseverança e paciência são as duas palavras-chave nesse processo, certo? Entendo demais que é difícil, entendo mesmo que é muito complicado, mas eu acredito que com paciência e perseverança tudo é possível. Ou não? Beleza. Eu não me apresentei, né? Oi, eu sou o Jobson. Desculpa, gente. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu atuo também com didática e legislação educacional. No Ceará, especificamente, eu trabalho mais com língua portuguesa e com didática. E eu dou aula também para cursinhos de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraná e de Minas, tá? Nesses estados, eu trabalho mais com legislação educacional do que com língua portuguesa. Mas, de modo geral, trabalho com língua portuguesa e redação, tudo bem? Vamos lá, meus amores. Eu vou projetar minha tela e aí vocês me falam se vocês vão conseguir visualizá-la ou não, tudo bem? Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? De boa? Algum problema ou não? Beleza, maravilha. Então vamos aqui, tá? Olha a Elis, rapaz. Boa noite, Elis. Vamos aqui, deixa eu projetar a tela com vocês. Só um minutinho. É a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês. Há uma tendência de uso de textos mais longos. Há uma tendência do uso de textos que exijam mais do candidato no processo de tanto compreensão leitora quanto interpretação textual. Professor, então o senhor está dizendo que vai ficar tudo mais complicado? Não necessariamente. As provas elas tendem a se tornar mais cansativas, mas não necessariamente elas tendem a se tornar mais difíceis, tá? Isso é algo que vocês podem e precisam ter em mente, tudo bem? Deixa eu só entrar aqui pelo meu celular, porque se eventualmente alguém mandar uma mensagem no chat, eu consigo visualizar essa mensagem, tá? Então, eu vou estar aqui olhando o chat. Se vocês precisarem mandar algo, quando eu olhar para o lado, vocês vão saber que eu estou olhando para o chat, tá? Vamos lá. O QI médio da população mundial, que sempre aumentou desde o pós-guerra até o final dos anos 90, diminuiu nos últimos 20 anos. É a inversão do efeito Flynn. Parece que o nível de inteligência medido pelos testes diminui nos países desenvolvidos. Nos países mais desenvolvidos, perdão. Pode haver muitas causas para esse fenômeno. Uma delas pode ser o empobrecimento da linguagem. Na verdade, vários estudos mostram a diminuição do conhecimento lexical e o empobrecimento da linguagem. Não é apenas a redução do vocabulário utilizado, mas também as sutilezas linguísticas que permitem elaborar e formular pensamentos complexos. Menos palavras e menos verbos conjugados significam menos capacidade de expressar emoções e menos capacidade de processar um pensamento. Estudos têm mostrado
que parte da violência nas esferas pública e privada decorre diretamente da incapacidade de descrever as emoções em palavras. Quanto mais pobre a linguagem, mais o pensamento desaparece. A história está cheia de exemplos e os textos são vários. De George Orwell, em 1984, a Ray Bradbury, em Fahrenheit 451, que contaram como todos os regimes totalitários sempre atrapalharam o pensamento, reduzindo o número e o significado das palavras. Não há pensamento crítico sem pensamento. E não há pensamento sem palavras. Como construir um pensamento hipotético dedutivo sem o futuro do pretérito? Como pensar o futuro sem uma conjugação de futuro? Com o futuro, perdão. Como é possível captar uma temporalidade, uma sucessão de elementos no tempo, passado ou futuro, e a sua duração relativa, sem uma linguagem que distingue entre o que teria podido ser, o que foi e o que é, e o que poderia vir a ser e o que será, depois de o que poderia ter acontecido, haver acontecido. Se um grito de guerra fosse dado hoje, ele deveria ser destinado aos pais e aos professores. Façam os seus filhos, os seus alunos, falarem, lerem e escreverem. Ensinem e pratiquem o idioma nas suas mais diversas formas, mesmo que pareça complicado. Principalmente se for complicado, porque nesse esforço está a liberdade. Aqueles que afirmam a necessidade de simplificar a grafia, de depurar a linguagem dos seus defeitos, de abolir os gêneros, os tempos, as nuances, tudo que cria complexidade são os coveiros do espírito humano. Não há liberdade sem necessidade. Não há beleza sem o pensamento da beleza. Meus amores, falem comigo. Vamos lá, vou sair aqui um pouquinho da tela para eu poder trocar uma ideia com vocês antes de nós, de fato, iniciarmos um processo de resolução de questões. Pela leitura, o que foi entendido por vocês? O que vocês conseguiram entender dessa leitura? O que ficou claro para vocês? Alguma coisa ficou clara, não ficou clara? O que vocês me dizem? O que foi compreendido de modo geral? Falem comigo. Não me deixe só. Fale comigo que eu quero ouvir você. Boa noite, professor. Boa noite. Claro que ficou claro aí a importância, né, da leitura, a importância da escrita. Sim, atualmente. Uhum. Né, e a responsabilidade aí, que é um bocado nossa. Sim, sim. A gente consegue perceber, pessoal, pela leitura que eu fiz desse texto, a gente já consegue perceber o seguinte detalhe. Esse é um texto que ele não busca mostrar apenas um ponto de vista. Por que eu já estou dizendo isso? Porque vocês precisam ter em mente, à medida que vocês forem, né, fazendo a resolução das provas, independente de qual concurso vocês venham a fazer, é fundamental que vocês percebam o seguinte: vocês precisam notar que os textos que são trazidos em provas de concurso, eles estão normalmente em 3 tipologias, que são as tipologias textuais exigidas pelo CETRED. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui para o material, para eu poder fazer as anotações e vocês conseguirem visualizar, tá? Vamos aqui. Deixa eu projetar de novo, que aí vocês vão conseguir visualizar. Espera aí. Volta para cá, meu lindo, por favorzinho. Pronto, vamos aqui. O CETRED, ele cobra isso tanto na redação, quanto ele cobra essa mesma coisa nas questões, tá? Vocês vão ter 3 tipologias. Fala, Rigoberto. Boa noite, meu rei. Como é que você tá? Tranquilo? O CETRED, normalmente, ele cobra 3 tipologias textuais diferentes.
ele pode trazer textos dissertativos. Professor, não lembro o que são textos dissertativos. Me alivia a memória aí. Vamos lá. Texto dissertativo é aquele em que vai haver a defesa de um ponto de vista, tá? Então, sempre vai haver, num texto dissertativo, a defesa de um ponto de vista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em textos dissertativos, o intuito daquele autor, o intuito daquele produtor do texto é mostrar para você que aquela informação que ele está trazendo, ela é correta em relação a determinado tema. Então, o texto dissertativo, por ele trazer a defesa de um ponto de vista, ele busca, naturalmente, convencer. Ele busca convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. E para fazer esse processo de convencimento, esse tipo de texto, ele utiliza de argumentos, tá? Aqui, nesse texto, vocês têm argumentos que são trazidos pelo autor. Professor, como é que eu sei quem é o autor? Bem aqui no finalzinho, ó. Toda vez que você pegar uma prova de concurso, uma prova de vestibular, quaisquer que sejam as provas, você sempre vai olhar para aquelas letrinhas miúdas, porque lá você vai encontrar o autor do texto e a fonte, ou seja, de que lugar aquele texto foi retirado, tá? Isso, às vezes, dá para nós insumos, dá para nós informações que nós podemos utilizar para resolver as questões, beleza? Então, ó, Bizu, sempre olha as informações que são trazidas acerca do texto, tudo bem? Beleza? Não esqueçam disso não, por favor, tá? E aí talvez algumas pessoas perguntem, Jobson, mas você está falando isso, então você está querendo dizer que esse texto, ele é um texto dissertativo? Sim, esse texto que nós lemos juntos, ele é um texto dissertativo. Logo no primeiro parágrafo, tá? Logo no primeiro parágrafo do texto, o autor, ele traz para você o ponto de vista central. Ponto de vista central. Ô, professor, então eu tenho sempre que prestar atenção nisso? Sim, por quê? Todo o restante do texto, ele vai ser construído em cima desse ponto de vista central. Tudo bem? Então é de extrema importância que você perceba isso, tá? O que eu quero dizer? No restante do texto, todo ele, o autor, ele vai procurar comprovar para você, leitor, que, de fato, o QI médio da população diminuiu. E para fazer isso, ele usa em alguns momentos, vou marcar aqui de vermelho para vocês, ele usa em alguns momentos elementos que podem comprovar o ponto de vista dele, tá? Ele diz que o QI diminuiu e ele usa, para mostrar essa diminuição do QI, ele utiliza repertórios socioculturais. Ou seja, ele traz informações, meus amores, que comprovam o que ele está dizendo. Opa, eu percebo que o QI da população diminuiu, por quê? Porque as pessoas estão usando palavras menos complexas, o vocabulário reduziu, as pessoas estão conjugando menos verbos, e tudo isso mostra, segundo o autor, mostra que, de fato, esse QI reduziu. E o empobrecimento da linguagem é um aspecto que comprova isso. Deu para entender? Tudo bem até aí? Alguma dúvida, meus amores? Tem algo que não ficou claro para vocês? Beleza. Vamos ver como é que isso vai ser cobrado numa questão? Vamos lá, olha só. Assinale o trecho que melhor sintetiza o conteúdo do texto em análise. Gente, quando uma questão trouxer no comando dela o conteúdo do texto em análise, de acordo com o texto, conforme o texto, toda vez que uma informação como essa
for disponibilizada para você no comando, você já vai lembrar que eu lhe ensinei o seguinte: uma questão como essa, ela é uma questão de compreensão leitora. Por quê? Porque a banca ela vai avaliar por meio dessa questão se você é capaz de compreender as informações que são trazidas no texto, beleza? Aqui no caso, o que ela está te pedindo? Que você identifique, dentre os itens, qual desses itens pode resumir a ideia do texto. Então vamos aqui. Item A. O QI médio da população mundial, que sempre aumentou desde o pós-guerra até o final dos anos 90, diminuiu nos últimos 20 anos. B. Menos palavras e menos verbos conjugados significam menos capacidade de expressar emoções e menos capacidade de processar um pensamento. C. Estudos têm mostrado que parte da violência nas esferas pública e privada decorre diretamente da incapacidade de descrever as emoções em palavras. D. Ensinem e pratiquem o idioma nas suas mais diversas formas, mesmo que pareça complicado, principalmente se for complicado, porque nesse esforço está a liberdade. Meus amores, falem comigo. Segundo a visão que vocês tiveram desse texto, qual desses itens resume ou sintetiza tudo o que está ali dentro? O que vocês me dizem? Pois não, João Paulo? Pode falar, meu querido. Letra D. Letra D? Ô, João Paulo, não é. Errou! Vamos aqui, ó. Por quê? Isso aqui que ele faz, tá? No item D, é um aconselhamento. João Paulo, obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Isso aqui que ele faz no item D é um aconselhamento. E ele faz esse aconselhamento em virtude de todos os problemas que foram discutidos por ele, ligados ao uso da língua, beleza? Que gera uma série de problemas. Então não poderia ser o item D de discoteca por esse motivo. Assim como não poderia ser o item C. Estudos têm mostrado que parte da violência nas esferas pública e privada decorre diretamente da incapacidade de descrever as emoções em palavras. Aqui também estaria errado. Por quê? Essa informação, ela é uma informação comprobatória. Professor, como assim ela é uma informação comprobatória? Ela comprova que menos palavras, tá? Menos palavras, querendo ou não, levam a uma menor possibilidade ou capacidade de expressão das emoções. Tudo bem? Então, esse item C também não poderia ser. Espera aí que alguém falou aqui no chat. Elis falou item A. Espera aí. Maria Kátia A, Maria Zélia B, Gláubia C, Isabelle A. Gente, a professora Maria Zélia, ó, coraçãozinho para a senhora, viu? Perfeito, professora. Esse item B, ele é o item que, de fato, resume, ele sintetiza a ideia do texto. Vamos lá. Menos palavras e menos verbos conjugados significam menos capacidade de expressar as emoções e menos capacidade de processar um pensamento. Professor, mas o que isso tem a ver? Eu não entendi. Gente, vamos lá. Se eu não consigo, tá aqui, ó, linhas 7, 8 e 9. Se eu não consigo, se eu tenho poucas palavras, eu tenho uma pobreza lexical dentro do meu vocabulário, eu não vou conseguir expressar o que eu penso, eu não vou conseguir expressar o que eu sinto. E, consequentemente, eu não vou conseguir processar o meu pensamento por causa dessa pobreza lexical. O que demonstra aquilo que ele defendeu no ponto de vista central, que o QI da população diminuiu. Tudo bem? Entendido ou não? Alguma dúvida, por favor? Meus amores, alguma dúvida? Tem algo que não ficou claro para vocês nessa questão? Professora Ingrid,
e professor João Paulo. Podem perguntar, por favor. Professor, só me reforça para mim por que o item A está incorreto? O item A está incorreto porque ele não sintetiza o texto. O item A, ele é o ponto de partida da construção do texto, tá? Ele é o elemento central, só que, vamos lá, ele não resume todo o conteúdo do texto, já que esse ponto de vista central, professora Ingrid, ele vai ser comprovado por meio dessa pobreza lexical, dessa pobreza gramatical, que, segundo o autor, é capaz de mostrar essa redução do QI. Deu para entender? Meu Deus, sim, professor, obrigada. Imagina, disponha. Professora Paula Angélica, isso mesmo, exatamente, perfeito. As linhas 1 e 2, elas representam a tese, e a partir da tese ele desenvolve a temática. Isso mesmo, professora Paula. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo, viu? Vamos lá, meus amores. Se não há mais dúvidas, posso partir para a segunda? Aumenta a tela. Ai, meu Deus, Cris, a minha tela está no máximo. Peraí. Todo mundo vendo de novo, né? Perfeito. Vamos lá. Segunda questão. Nesse fragmento, se um grito de guerra fosse dado hoje, ele deveria ser destinado aos pais e aos professores. O autor alude aos pais e aos professores por quê? Gente, tem uma questão importante que eu já acho válido citar para vocês aqui de início, antes de nós entrarmos de fato nos itens, que é o seguinte. Quando uma banca ela coloca um determinado fragmento do texto e ela trata de compreensão leitora, vocês precisam tomar por base o texto, tá? Agora, quando uma banca ela toma por base um fragmento e ela cobra um elemento, um assunto gramatical, não volte para o texto, não gaste seu tempo de prova com isso. Pelo amor de Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Então, você só volta para o texto, quando for fragmento, se a questão for ou de interpretação textual ou de compreensão leitora, tá? Se não for, não volta, beleza? Aqui, por exemplo, nós temos uma questão de compreensão leitora, tudo bem? Vamos lá, item A. A família e a escola têm o dever de preparar o indivíduo para a vida em todos os seus aspectos. Pessoal, a família e a escola, elas têm o dever de preparar o indivíduo em todos os seus aspectos? O que vocês dizem para mim? Falem comigo, vamos lá. O que vocês dizem para mim? É em todos os aspectos? Não é em todos os aspectos? O que vocês me falam? Digam para mim. Não é em todos os seus aspectos. Muito bem, perfeito, tá? Não cabe à escola tratar da preparação do indivíduo em todos os seus aspectos, assim como não cabe à família. Até porque, mesmo o autor, ele vai ter a noção de que família e escola têm papéis complementares, beleza? Então, o item A está errado por isso. A família tem um papel, a escola tem outro. Então, são deveres diferentes, mas que se convergem, que se unem, beleza? Tudo bem? B. Cabe a estes e aqueles guiar as crianças e os adolescentes ao sucesso na vida profissional. Gente, também não, tá? A escola, ela não tem só o papel de guiar para o sucesso na vida profissional. Tá errado, não pode. Tudo bem? Elis, Jean, Aline e Rosilene. Vocês estão dando spoiler, mas é isso mesmo, tá? Perfeito. Gabarito dessa segunda questão, meus amores, é item D de discoteca, tá? Esse aqui para nós é o gabarito. Professor, mas explica aí, por favor, o item C que o senhor ia pular. Eu não ia pular não, viu? É porque o povo tá dando spoiler. O item C, ele tá errado por quê?
Pais e professores, eles não estarão atentos à evolução da humanidade, até porque essa não é uma demanda nem dos pais e nem dos professores, beleza? Então, é verdadeiro eu dizer que tanto a família quanto a escola estão vinculadas ao processo de educação do indivíduo. Jobson, eu vou ser mala, eu vou ser esperto, vou ser esperta. Por quê? Porque uma questão dessa, eu que estou me preparando para um concurso público para professor, eu sei, inclusive, que a Constituição Federal e eu sei que a LDB preconizam, ou seja, colocam como regra o que está no item D de jeans. Eu estou mentindo? Bora. Quem acha que eu estou falando a verdade, mete um joinha no chat aí para mim, vai. Aí, ó. Eu não estou mentindo, não. Eu não sou de mentir, não. Beleza, meus amores? Tudo bem? Professora Elizabeth Maura e professora Samira Feitosa. Querem fazer alguma pergunta, meus amores? Estão com alguma dúvida? Tem algo que eu posso esclarecer? Não, professor, o senhor agora finalizou a explicação, eu entendi já. Agora eu entendi a questão. Perfeito, perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, por favor? Tudo esclarecido? Beleza. Vamos lá, gente. Terceira questão. Na linha 21, empregaram-se as aspas de acordo com o que preconiza Cunha e Sintra. Ó, já vou dar uma dica, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, eu acredito, vocês estão vendo, eu estou marcando aqui, para quem não viu, estou colocando de azulzinho. Essa daqui é uma gramática que eu aconselho vocês a terem, tá? Essa gramática é maravilhosa. Eu tenho 2 edições dela em casa, beleza? Essa gramática é incrível. Incrível, incrível, incrível. A parte teórica dela é absurdamente completa e vale a pena o investimento, tá? Vamos lá. Terceira, na linha 21, empregaram-se as aspas, de acordo com o que preconiza Cunha e Sintra, item A, para realçar, ironicamente, uma palavra ou expressão. B, para acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão. C, no início e no fim de uma citação para distingui-la do resto do contexto. E D, para fazer sobressair termos ou expressões geralmente não peculiares à linguagem normal de quem escreve. Estrangeirismos, arcaísmos, neologismos, vulgarismos. O que vocês marcariam nessa questão, meus amores? Volta lá no texto, Jobson, por favor, para a gente ver qual é o trecho. Na hora, linha 21, olha só. Deixa eu marcar aqui. Tá bem aqui, ó. Opa. Seria defeitos, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Gente, deixa eu projetar esse material de outra forma, porque tá me dando muita agonia. No caso, Oi? seriam os defeitos da grafia, não é isso? De simplificar a grafia. Se refere a isso, né? Isso, exatamente, porque ele diz o seguinte no texto: aqueles que afirmam a necessidade de simplificar a grafia, de depurar a linguagem dos seus defeitos, então ele está falando de fato dos defeitos da linguagem, beleza? Eu tirei a dúvida da senhora, professora? Sim, tirou. Obrigada. Perfeito. Imagina, disponha. Ai, cara, vai, faz login, por favor. Só um minuto, gente. Vamos lá. A gramática, meus amores, para quem tinha me pedido, é a nova gramática do português contemporâneo, tá? Ela é uma gramática um pouco mais cara em relação a outras do mercado, ela custa mais de R$100, mas se vocês forem em loja de livro usado, uma das versões que eu tenho, eu comprei essa gramática por R$30. E não existem tantas diferenças nas versões a partir de 2010, beleza? Então vocês podem fazer uso dessas versões mais antigas, tá? Então vamos aqui. Terceira questão,
A gente pode dizer, meus amores, que essas aspas que foram utilizadas aqui, elas foram utilizadas, como está descrito no item A, para realçar ironicamente o valor de uma palavra, para realçar ironicamente uma palavra ou expressão. Por quê? Porque quando ele coloca aqui no texto, estão vendo o texto, né? Quando o autor ele coloca aqui na linha 21 defeitos, ele não está falando de fato de defeitos. Ele coloca entre aspas porque o que é visto como defeitos é apenas por aquelas pessoas que querem simplificar a grafia, como ele coloca bem aqui, ó. Aqueles que afirmam a necessidade de simplificar a grafia. Então, esses defeitos, eles são especificamente para essas pessoas, não para o autor. Tudo bem? Tirei a dúvida, tranquilo? Então, vamos lá. Todos os outros itens aqui, para nós, não valeriam, tá? Porque aqui ele não faz, por exemplo, a acentuação do valor significativo de uma palavra ou expressão. O que é acentuar? É aumentar. Ele não aumenta o valor significativo da expressão, beleza? De maneira nenhuma. Aqui também não é uma citação. Por quê? Para ser uma citação, teria que ser tipo assim, ó. Segundo Paulo Freire, vírgula, aí abre aspas, a educação, e aí continuaria até fechar as aspas, tudo bem? A citação, ela representa discursivamente a fala de outra pessoa. Ela representa que eu vou trazer para dentro do meu texto alguma fala, alguma informação que não é minha, beleza? Eu fiquei em dúvida Tranquilo? nessa letra C. Eu fiquei em dúvida nessa letra C da questão da citação do autor. Devido a ter pegado um pouco já ter estudado um pouco da questão da acentuação gráfica, eu fiquei em dúvida nessa questão da citação do autor. Eu achava que era, as aspas estavam sendo usadas aí pela questão da citação do autor. Ó, eu vou dar uma dica para o senhor. A citação, ela costuma ser representada pelo menos por uma frase, nunca apenas por uma palavra. Então, quando eu cito algo, eu trago uma frase inteira, entendeu? Eu trago literalmente uma frase inteira. E não foi o caso aqui. Eu tive meramente uma única palavra, colocada aqui, e essa única palavra, na verdade, ela não é capaz de representar uma citação, entendeu? Tirei a dúvida do senhor? Sim, agora eu entendi. Essa dica que o senhor falou agora ficou bem legal mesmo. No caso, eu bati o olho no texto, numa questão, e eu vejo que é uma palavra, as aspas tá lá para fazer essa função, ela não tem a função de fazer a citação de uma palavra. A aspa no texto ela é usada a partir de uma questão de uma citação de um autor que seja uma frase, um determinado... Isso, exatamente. Pode ver dessa maneira, perfeito. Posso ir para a quarta, meus amores? Tudo bem? Vamos aqui, quarta questão. Em qual tempo o verbo mostrar foi flexionado nesse trecho? Ó, aqui é uma questão de gramática, certo? Aqui é uma questão de gramática. Então, você não vai se preocupar em voltar para o texto para eventualmente compreender o trecho no qual essa expressão, essa frase foi colocada. Não precisa, tá? Aqui, se a questão é gramática, se prenda exclusivamente ao que foi colocado dentro dela, tá bom? Então, o que importa para vocês é isso aqui que eu estou marcando de verde. Estudos têm mostrado. E aí, a primeira coisa que eu preciso, meus amores, que vocês se lembrem, é que a banca, ela pode ser, perdão da palavra que eu vou usar, me perdoem antecipadamente, mas a banca ela pode ser sacana, ela pode ser traiçoeira. Por quê?
ela coloca verbo. Ela coloca essa palavra, verbo. Só que o que ela cobrou de você, candidato, aqui, foi o conhecimento sobre forma verbal. Beleza? Professor, e o que isso tem a ver? O que isso quer dizer, meu lindo? Vamos lá, olha aqui. Normalmente, quando eu falo de verbo, eu tenho uma só forma. Eu tenho uma só palavra. Só que, quando ele te colocou aqui na questão quando ele te colocou aqui na questão verbo, ele, na verdade, cobrou de você, e eu espero que você tenha percebido isso, ele cobrou de você uma locução verbal. Vocês perceberam isso? Ele cobrou uma locução verbal. Como é que eu sei que isso aqui é uma locução verbal, tá? Eu tenho um primeiro verbo e um segundo verbo. O primeiro eu vou chamar de VA. O que é VA, professor? VA significa verbo auxiliar. Tudo bem? VA é o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele sempre vai ser conjugado. Dentro de uma locução verbal, o verbo auxiliar sempre é conjugado. E outro verbo que é chamado de VP. O que é VP, professor? É verbo principal, tá bom? Então eu tenho aqui um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal numa locução, ele sempre vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Professor, eu não lembro nada disso. Anote aí para mim no material. Anoto. Ó, olha para cá, vamos aqui. Infinitivo são aqueles verbos que terminam com AR, ER e R. Por exemplo, cantar. Por exemplo, fazer. Outro exemplo, sorrir. Então, terminou com AR, ER e R, infinitivo, tá? Aí eu posso ter um verbo também no gerúndio. Gerúndio é terminação NDO. E eu posso ter um verbo no particípio. O particípio são aquelas terminações verbais que terminam em DO ou DA. Beleza? Tranquilo? Senhoras, eu vou fazer aqui um exemplo desses verbos no particípio. Não pode rir da minha cara, tá? Por favor. Obrigado. Sala dos professores, 9h30 da manhã, hora do intervalo. Chega lá a Mariazinha do teu lado. Mulher, eu tô passada. Eu tô chocada. Eu tô transpactada. Tu viu que aumentaram o nosso salário em R$2.000? Eita alegria do professor, hein? Então, quando a pessoa diz chocada, olha aqui a terminação DO, terminação DA, beleza? Então, isso aqui, verbo chocar no particípio, sendo usado como adjetivo. Por quê, professor? O senhor não está falando de verbo, homem? Não misture, não. Ó, esses verbos, essas terminações, são as chamadas formas nominais do verbo. Beleza? E aí você vai lembrar que eu lhe disse que toda vez que você tem uma locução verbal, você tem um verbo em uma forma nominal. Deu para entender a explicação, meus amores? Eu deixei alguém com dúvida, por favor? Até aí, tudo bem? Deu para entender. Massa, beleza. Se alguém tiver dúvida nesse tipo de explicação, pode me interromper, tá? Porque vocês são tão caladinhos e eu tô acostumado com a galera. Ah, professor, vocês são tão calminhos que eu tô até com medo. Mas vamos lá. Aqui,
eu tenho uma situação muito específica. Por quê? Quando eu tenho os verbos, quando eu tenho esses dois verbos que eu vou anotar aqui, ó. Quando eu tenho o verbo ter ou o verbo haver, eu digo que a locução verbal, ela forma um tempo composto. Então, professor, então o senhor está dizendo para mim que isso aí, essa locução, ela forma um tempo composto? Isso, exatamente. E aí é que está a pegadinha, porque vamos lá. Item A, pretérito perfeito. B, futuro do pretérito. C, pretérito imperfeito. E D, pretérito mais que perfeito. É isso, tá? Primeira coisa que eu pergunto a vocês. O que vocês marcariam nessa questão, meus amores? O que vocês marcariam aí? Letra A. Letra A. Opa, alguém marcaria A. Deixa eu voltar aqui para o chat para eu poder visualizar, porque não estou conseguindo. Oh, meu Deus. Espera aí. Viviane Maciel. Espera aí. Ingrid C. Karine A. Elisa A. Gláubia A. Boa noite. Pode explicar de novo? Rosângela, qual parte a senhora quer que explique de novo, professora Rosângela? Por gentileza, meu amor, fale comigo. Beleza, gente. Muita gente marcando A. Eu tô feliz, ó. Juro pra vocês. Tô feliz. João Paulo A. Silvia Helena A. Poxa, sério, eu tô feliz. Real. Bacana. Por quê? Por que eu tô dizendo bacana e por que eu tô dizendo feliz? A parte das terminações do verbo. Vamos lá, meu amor. Deixa eu voltar para você. Olha só. Deixa eu voltar aqui para o material para você ver direitinho. Ó, se o verbo termina com AR, ER ou IR, a gente diz que ele está no infinitivo. Se o verbo termina com NDO, a gente diz que ele está no gerúndio. E se o verbo termina com DO ou DA, a gente diz que ele está no particípio. Tudo bem? Aí, nós dizemos que essas terminações, elas estão ligadas às formas nominais do verbo, beleza? Elas estão ligadas às formas nominais dos verbos. Por quê? Porque esses verbos, quando eles têm essas terminações, eles podem assumir, por exemplo, a posição... Eles podem assumir a posição de adjetivos. Ou seja, eles podem assumir a posição de nomes. Beleza? Tudo bem? Tirei a dúvida Professor, os Oi. verbos terminados em OR, tipo compor, ele não entra aí no infinitivo também, não? Entra. Por que eu não coloquei os verbos terminados em OR? Porque eles não são comuns de cair em prova. Por isso que eu não coloquei. Entendeu? Tudo bem? Ai, meu Deus, ficou todo mundo em silêncio de novo e eu não tô vendo. Socorro. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém responde para mim, por favor. Sim. Beleza, então vamos lá. Quem marcou o item A tá corretíssimo, beleza? Quem marcou o item A tá corretíssimo, tá? Por quê? Vamos lá, por quê? Vamos de baixo para cima. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o tempo composto, como eu tenho aí um tempo composto, e esse tempo, deixa eu anotar aqui no cantinho, essa locução, ela é um tempo composto. E aí, ela está indicando uma certeza. Se ela está indicando uma certeza,
eu vou dizer, meus amores, que ela está no indicativo. O tempo composto no indicativo, quando eu tenho o verbo ter, beleza? Eu só tenho 3 possibilidades. Ou eu tenho pretérito perfeito, muito importante lembrar disso, ou eu tenho pretérito mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, ou eu tenho futuro. Jobson, e como é que ficaria tudo isso, tá? Como é que ficaria? Se ficasse aqui no pretérito mais que perfeito, seria o seguinte: tinham mostrado, beleza? Tinham mostrado. Aí, se fosse, primeiro, eu não posso ter, deixa eu já tirar essas possibilidades para não confundir a cabeça de vocês, eu não posso ter isso aqui. Olha o que eu disse que eu posso ter. Eu só posso ter no tempo composto, no indicativo, essas possibilidades. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. O mais que perfeito era isso aqui, ó. Tinham mostrado. O futuro seria isso aqui, ó. Opa! O futuro seria isso aqui, ó. Terão mostrado. E, por último, e não menos importante, o pretérito perfeito, que fica isso, ó. Tem mostrado. Eu não tenho no tempo composto, no verbo ter, dentro do tempo composto, eu não tenho nem futuro do pretérito e nem pretérito imperfeito, beleza? Tranquilo? Deu para entender, meus amores? Deu. Espera aí, alguém levantou a mãozinha, deixa eu voltar aqui. Pretérito perfeito é ação acabada, mostrou. Por que seria A, professor? Porque aqui eu estou falando, Paula, de um tempo composto. Eu não estou falando de tempo simples. Beleza? Eu estou falando de tempo Eu entendi perfeitamente sua explicação. Eu perguntei antes de você explicar. O que deixou confusa a questão foi o enunciado, porque ela focou no verbo mostrado, mostrar, e não no verbo auxiliar. Você explicou aí o verbo auxiliar nesse tempo conjugado. Por isso que ficou confuso. Aí, quando eu vi, eu disse, não, perfeito é uma ação acabada. Então, não tem como... eu não consegui compreender justamente pelo enunciado da questão. Mas eu entendi perfeitamente a sua explicação do verbo ter e haver aí, no conjugado. Ai, maravilha. Perfeito, professora. Obrigado pelo retorno. Obrigado pelo retorno. Isso que a professora Paula falou, gente, é algo muito comum. Por quê? Nas locuções, o ideal é que vocês olhem para os 2 verbos. Mas lembra sempre que quem vai sofrer alguma alteração em uma locução é sempre o verbo auxiliar. Então, quem sofre alteração, quem tem alguma mudança, é o verbo auxiliar, entendeu? Então, por isso que vocês têm que ter cuidado quando vocês forem pegar uma questão que tenha tempo composto ou que tenha locução verbal, vocês têm que ter esse cuidado de observar isso, beleza? Sempre observem isso. 4ª questão, tudo bem? Posso ir para a 5ª? Tá compreendido? Beleza, vamos lá. 5ª questão. Com base nas regras atinentes à regência verbal, qual é a asserção correta com relação aos verbos constantes do primeiro parágrafo? Deixa eu projetar o material de novo. Olha só, vamos traduzir esse comando, porque a banca fez um monte de frufru aqui, sem necessidade, tá? Com base nas regras atinentes, ou seja, regras que têm relação com a regência verbal. Só isso. Assinale a alternativa correta. Acabou. Só que aí eu preciso prestar atenção no seguinte.
ela está me pedindo os verbos do primeiro parágrafo. Então, deixa eu apagar aqui, porque eu quero que vocês falem comigo. Só que antes de vocês falarem comigo, vamos lembrar o seguinte. Amores, o que é verbo? Se eu perguntar isso para vocês agora, vocês vão me dizer o quê? O que é verbo? Bora aqui. Fala pra mim, diz a verdade. Foi mal, não sei cantar não. Desculpa, eu tô na aula mesmo. Palavra tem indicação, fenômeno na natureza ou estado. Boa. Foi o Davi que falou? Sim. Antônio. Pronto, Antônio. Perfeito. Vamos dizer, vamos resumir isso aqui, ó. Davi. Ó, o verbo, ele é uma informação. Vamos resumir de outra maneira, para a gente facilitar a nossa vida. Mas a sua definição, ela está perfeita, porque ela é gramatical. Perfeita. O verbo é uma informação que eu dou sobre algo ou sobre alguém. Beleza? Eu dou sobre algo ou sobre alguém. Quando eu dou sobre algo, eu dou uma informação sobre um fenômeno natural, ou quando eu dou uma informação sobre alguém, eu dou a informação sobre ação, ou eu dou uma informação sobre estado. Normalmente é isso, beleza? E aí, eu preciso prestar atenção nisso, tá? Olhando para o primeiro parágrafo do texto, meus amores, quais são os verbos que eu tenho aqui? Me falem que eu marco para vocês. Quais são os verbos? Aumentou. Aumentou, beleza. Diminuiu, massa. Tem mais? Boa. Ué. Beleza, perfeito. Aí, o verbo que vocês estão vendo, ou paramos por aqui, tudo bem? Efeito. Beleza, então vamos lá. Eu tenho 3 verbos. Vamos olhar para a questão. Item A, há um verbo intransitivo, um verbo bitransitivo e um verbo de ligação. Item B, existem 2 verbos intransitivos e um verbo de ligação. Item C, somente o primeiro verbo apresenta intransitividade. Item D, o segundo e o terceiro verbo são intransitivos. Vamos aqui, meus amores. Olha só. Transitividade verbal, ela também é conhecida pelas bancas como predicação verbal, tá? Então, se uma banca cobrar transitividade ou predicação, é a mesma coisa, beleza? Transitividade ou predicação verbal. O que isso quer dizer? Os verbos, eles podem ser transitivos e intransitivos. Só que eles também podem ser verbos de ligação, tá? Eles também podem ser verbos de ligação. Só que aí vamos entender. O verbo transitivo é aquele verbo que ele não tem preposição junto dele. Peraí. O verbo transitivo direto, olha eu me apressando. O verbo transitivo direto é aquele que não tem preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que tem, sim, esse aqui tem preposição. Professor, traduza. Vamos olhar aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Se eu disser o verbo comprar e eu disser o verbo lembrar, qual desses 2 verbos precisa de preposição, meus amores? O que vocês me dizem? Entre Lembrar. comprar e... Opa, boa, o lembrar.
Quem lembra, lembra de. Então, esse verbo lembrar, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Lembrar de João. Então, se me perguntassem, por esse verbo ser transitivo indireto, João seria objeto indireto. Por quê? Porque João completa o sentido do verbo lembrar, certo? E aí eu tenho bem aqui, ó, mostrei para vocês a preposição de. E já o verbo comprar, se eu disser comprar água, água é um objeto direto. Por quê? Porque está completando o sentido do verbo comprar, que é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não tem preposição. Deu para entender dessa maneira? Ficou claro para vocês? Sim. Os verbos intransitivos, eles são diferentes. Por quê? Porque eles não precisam de nenhum complemento. Eles não precisam de nenhum complemento verbal. Não é obrigatório. Qualquer informação a mais que eu dou ligado a um verbo transitivo indireto, meus amores, vai ser um adjunto adverbial. Por exemplo, eu dormi de lado. Se eu disser isso, ó, eu dormi de lado. Quem dorme, dorme. Quando eu digo o como eu dormi, eu simplesmente estou dando uma informação adicional. Ou seja, o intransitivo não tem nenhum complemento. E já o verbo de ligação, vou até colocar de rosa, esse rosa choque, super discreto. O verbo de ligação, ele vai funcionar para ligar. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Ao predicativo do sujeito. Professor, traduza, me diga aí como é que é. Verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, virar, chegar, parecer. Beleza? Então, ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, virar, chegar, parecer. Toda vez que vocês verem um verbo desse, vocês podem compreender que eles podem servir, alguns podem servir, outros são por natureza, podem servir o andar e o chegar. Os outros, todos são verbos de ligação. Deixa eu olhar para o chat aqui um minutinho. Gente, obrigado. De novo, por favor, para eu copiar. Coloco, meu amor, vim só olhar o chat mesmo, eu já coloco de novo. Professora Francisca Francilúcia, meu amor, obrigado pelo elogio, viu? Muito obrigado, de verdade, muito obrigado de coração, tá? Então, vamos voltar aqui, gente. Deixa eu voltar para o material, nenhuma dúvida no chat. Vamos voltar para cá. Olhando para cá, vamos lá. Diante do que eu expliquei, vamos ver se vocês entenderam mesmo a explicação. O verbo aumentar, ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto, ele é intransitivo, ele é o quê? Intransitivo. Intransitivo, perfeito, maravilha. Ele é intransitivo. E o verbo diminuiu? Também. Ele também é intransitivo, perfeito. Então, eu tenho dois verbos intransitivos. Gente, a partir daqui, vocês já matam a questão sozinhos, de boa, na tranquilidade. Qual é o gabarito? B. Letra B, professor. Morreu a questão. B. Morreu. Item B de bucho de bode. Perfeito. Por quê? Oi. Eu poderia colocar só lá nos verbos de ligação, só para eu terminar aqui, que eu parei no andar. Aí eu queria... Posso. Tá aqui, ó.
É andar e o que é esse outro aí? Virar, chegar e parecer. Virar, chegar e parecer. Tá bom, obrigada. Se a gente for pensar em transitividade verbal, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês vão enxergar. Eu não sei, eu espero que vocês enxerguem. Eu tenho aqui um quadro, né? Nesse quadro diz: mar calmo nunca fez bom marinheiro, certo? O verbo fazer, ele dá uma ideia de ação, beleza? Então vamos aqui, o verbo fazer, o verbo fazer, ele dá uma ideia de ação. Então, vamos lá. João faz pão. Nossa, que exemplo absurdo, né? João faz pão. Quando eu uso o verbo fazer, eu preciso obrigatoriamente colocar alguma coisa depois dele. Porque senão eu vou deixar você com dúvida. Você não vai entender o que esse verbo quer dizer. Entende? Então, João faz pão. Como o verbo fazer precisa de algo depois dele, eu vou dizer que ele é transitivo. Verbo transitivo é aquele que precisa ir até depois dele mesmo para ele ter sentido. Imagina que eu chego para vocês e digo assim: pessoal, eu comprei. Aí vocês são tudo curioso, vocês vão perguntar: professor, comprou o quê? Bora, tá estribado, tá rico, comprou o quê? Aí eu vou dizer: comprei 2 chilitos. Aí vocês, ô caba liso. Mas se eu usar o verbo comprar, vocês vão me perguntar o quê? Ou seja, ele transita, ele vai além dele mesmo, ele precisa de algo depois, tudo bem? E aí, esse algo, ele pode vir do jeitinho que eu mostrei, ó. Ele pode vir com preposição, vou marcar aqui, ó. Ele pode vir com preposição ou ele pode vir sem preposição. Tudo bem? Belezinha? Então, com ou sem preposição, ele vai ser transitivo. Se não houver preposição, a gente chama de transitivo direto, como é o caso do verbo do João. Ó, João faz pão. Então, aqui, transitivo direto, beleza? Transitivo direto. Agora, se eu disser João lembrou do pão. Se eu disser João lembrou do pão, aí o negócio muda de figura. Por quê? Eu tenho uma preposição, mas mesmo assim, o verbo lembrar, ele precisa ir além dele. Então, lembrou também é transitivo, beleza? Lembrou também é transitivo, só que aqui eu tenho primeiro uma preposição para depois ter o complemento. Então, eu vou dizer que ele é indireto. Beleza? Tudo bem, meus amores? Dúvida tirada? E o que seria o objeto direto e indireto aí? Pronto, o objeto direto e indireto, meu amor. Pão seria objeto direto. Por quê? Porque ele complementa o verbo transitivo direto. E aqui, o mesmo pão seria objeto indireto. Por que indireto? Porque eu tenho aqui, ó, uma preposição entre o verbo e o objeto. Por isso que ele é indireto. Deu para entender? Ai, meu Deus, que silêncio. Perfeito, entendi. Maravilha, maravilha. Meus amores, mais alguma dúvida? Professor, eu consegui tirar a minha dúvida agora. Eu estava até comentando aqui com o Aldísio, que a gente estava fazendo um cursinho, a gente fazendo as tripas coração, a gente não compreende nada, é como a menina estava falando. E essas aulas que a gente está assistindo gratuitas, assim, eu estou aprendendo bem mais em poucos dias do que eu estava 8 meses
perdendo meu tempo, 4 horas de perdição de tempo, vamos se dizer. Aí eu passei o link pro Audísio, mas ele não está conseguindo entrar, sabe? Aham. Entendi. Ô, gente, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Que bom. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Você pode dar um exemplo do verbo de ligação, que ele não, a frase não seja o verbo de ligação, mas como complemento indireto, com objeto indireto, com as preposições, que pode ocorrer também isso, né? Vamos aqui. Na Deixa eu frase, ver. um verbo de ligação, aparentemente, aí a pessoa vai logo focar achando que é um verbo de ligação. Mas no contexto, ele não fica sendo o verbo de ligação. Você poderia me dar um exemplo, por favor? Posso, meu amor, na hora. Vamos aqui voltar para o material de novo. Deu para entender, né, minha pergunta? Deu sim. Deixa eu ver se eu vou conseguir esclarecer o que a senhora está me pedindo. Certo. Eu cheguei Isso. Eu cheguei de Belém, por exemplo. Pronto. Eu cheguei de Belém, tá? Se eu digo eu cheguei de Belém, o verbo chegar aqui, ele não é um verbo de ligação. Isso, porque às vezes a pessoa vai logo na ideia daquela tabelinha que você passou, quando vê na frase, é um verbo de ligação, e às vezes não é. Não é. Aqui não Tá é. entendendo? Aqui... Depende desse contexto aí da frase, é onde tem que ser contextualizado. Assim, também dou até a dica para os demais que estão também em sala. Sempre que o verbo chegar, ele vier, normalmente o verbo chegar, quando ele vem com preposição de, da, do, em, para, beleza? Cheguei por. Se ele tem preposição, ele não vai ser verbo de ligação. Entendeu? Isso era só para deixar claro também essa informação. Sim, sim. Obrigada. Imagina, professor, eu que agradeço pela colaboração. Viu? Porque ajuda também, né, os demais que estão em sala, né? Porque às vezes, assim, não adianta a pessoa gosta muito do bizu, né? É verbo de ligação, é ser, estar, permanecer, continuar, permanecer. Mas em que contexto ele pode ser um verbo de ligação, né? Eu particularmente... eu não sei. Pode falar, perdão. É a mesma situação do verbo andar, né? Que momento é um verbo de ligação ou em que momento é uma ação do andar? Aí também vai depender muito do contexto, né? Exatamente. Professor, só repete aí essa frase que o senhor escreveu agora por último. Eu cheguei de Belém. Pronto, aí ele não é um verbo de... Ele, como é que a moça tinha falado aí? Aqui, nesse caso que ela falou, eu cheguei de Belém, não é um verbo de ligação, entendeu? Não é um verbo de ligação, aqui é um verbo transitivo. Entendeu? Aí como é que eu identifico, professor? Como é que eu identifico? Vamos lá. Eu cheguei tarde ao trabalho. Se eu digo eu cheguei tarde ao trabalho, que foi o exemplo que ela deu, eu cheguei tarde ao trabalho, aí eu não tenho nenhum verbo de... Aí o verbo não é de ligação. Vocês podem entender o seguinte, ó. Deixa eu explicar de outra maneira que pode facilitar bastante. O verbo de ligação, ele traz uma característica do sujeito. Eu cheguei cansado. Eu andei doente. Eu andei... Pronto, boa, Jean. Boa, Jean. Perfeito, perfeito. Então, o verbo de ligação, ele vem sempre acompanhado por uma característica que é dada ao sujeito. Tudo bem? Beleza? Então, sempre se lembrem disso, meus amores. Verbo de ligação vem com uma característica que é dada ao sujeito. Beleza? Gente. Obrigada. Ótimo, professor. Disponha, imagina. Alguém quer falar? Então, quando eu falo assim, eu cheguei tarde ao trabalho, esse cheguei aí é um verbo transitivo. Ele não é um verbo de ligação. Porque quando a senhora diz tarde, a senhora, no caso,
está usando, na verdade, um verbo intransitivo. Esse tarde é um adjunto adverbial de tempo. Entendeu? Ah, entendi, tá certo. Beleza? Amores, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu já queria antecipar aqui para vocês. Eu vou deixar, eu vou escrever aqui no chat o meu Instagram, tá? Se vocês precisarem de algo, tiverem alguma dúvida, tiver algo que eu possa servir a vocês e vocês quiserem me dar a honra de ter vocês como seguidores, eu vou ficar muito feliz, tá? E digo que o que vocês precisarem nesse processo de preparação, eu estou à disposição de vocês. Eu vou deixar o gabarito para vocês com a coordenação no material que eu vou enviar com as minhas anotações. Professor, por gentileza, por que você, assim, eu sei que todos nós temos várias funções, né? Eu também sei que você também tem, mas por que você pode... Muito obrigado mesmo. Deixo aqui mais uma vez o meu Instagram. Se precisarem de algo, podem falar comigo, que eu estou à disposição de vocês. E nós nos vemos aqui na semana que vem, mais uma aula do IB Concursos, tá? Beijo no coração de vocês. Se cuidem.